Boa noite, meus queridos amigos, meus queridos irmãos que estão em casa assistindo a gente nessa segunda-feira. Estou muito feliz de começar mais um programa de casais para vocês, né, Débora? É verdade. Boa noite para você que está em casa nos assistindo. É uma alegria muito grande ter você aqui com a gente. O tema do nosso encontro nessa noite é sobre dependência de Deus no relacionamento. A gente tem aprendido, né, Denis, na comunidade de Cristo, sempre quando os nossos pastores vão fazer um casamento e eles fazem aqueles votos, aquela coisa toda romântica, e aí eles falam assim: casamento é morte à vida independente. É isso que a gente tem aprendido na vida de casal. E o tema do nosso tema que a gente vai estar tratando nesse programa, nessas 2 semanas, vai ser sobre dependência de Deus no relacionamento, né, Denis? É isso aí. E a gente tem aprendido na Bíblia, ela fala em 1 Coríntios, que fala assim: no Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Porque assim como a mulher veio do homem, assim também o homem nasce da mulher, mas tudo provém de Deus. É muito comum a gente ouvir, mais da parte feminina, as mulheres sempre falam assim: eu já tentei de tudo para o meu casamento. Eu já fiz de tudo para o meu marido. Eu já fiz de tudo para os meus filhos. Eu já tentei tudo, mas a situação não muda, continua a mesma. Mas será que realmente nós tentamos entregar o nosso casamento, a nossa família nas mãos de Deus? Porque a Bíblia fala em Salmos, ela fala assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. E, afinal de contas, o que é ser dependente de Deus no relacionamento? Ser dependente de Deus é entregar o casamento nas mãos de Deus. O sinônimo de dependência é obediência, servidão, submissão, subordinação e sujeição. É verdade, Débora, é verdade. Nós temos também aprendido aqui na nossa igreja, e nós vimos o pastor falando muitas vezes sobre isso, que entregar o nosso relacionamento, nossa vida a Deus, entregar por completo, é ser dependente de Deus. Nós temos exemplo lá no Velho Testamento, quando o povo de Israel estava cativo no Egito, e Deus queria libertar o povo. Ele enviou as pragas, e uma das últimas pragas era sobre a morte dos primogênitos. E Deus deu uma ordem para o povo, que eles deveriam passar o sangue, deveriam sacrificar um cordeiro e passar o sangue do cordeiro nos umbrais das portas. Eu gosto de pensar que, e a gente aprendeu isso também, que quando o anjo passou ali, ele não olhou dentro da casa se tinha briga, se o marido estava brigado com a mulher, se os filhos estavam brigados com a mãe, se estavam brigados entre si. Não, ele só olhou pro sangue do cordeiro. E também é legal pensar que, eu acho que teve egípcios também que se salvaram, porque eles entenderam a palavra de Deus e eles obedeceram a Deus. Entregar a vida ao Senhor é ser obediente, obedecer a Ele em tudo. Senhor, o significado da palavra Senhor no dicionário é aquele que manda e as outras pessoas obedecem. O Senhor é o Deus das nossas vidas. O que nós temos feito? Nós temos entregado nosso casamento ao Senhor, realmente? A palavra de Deus fala em Salmo, capítulo 37:5, que entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais tudo Ele fará. Só que, também o nosso casamento, ele não é feito só de uma pessoa. O casamento é feito de 2 pessoas. Não adianta só a esposa entregar e o esposo continuar do mesmo jeito. Não adianta só o esposo entregar e a esposa continuar na mesma vida. Quando os 2 entram em concordância, entregam realmente o casamento para Deus, o Senhor faz a diferença. O Senhor muda a história. E essa noite, o casal convidado que nós vamos trazer, vai falar um pouquinho disso. Vai falar um pouquinho da dependência de Deus
no relacionamento. Como Deus transformou a vida deles, né, Débora? É verdade. E não só como Deus transformou a vida deles, como eles são dependentes, assim como eles ensinaram essa dependência para os filhos deles também, né? E nós gostaríamos de chamar aqui o Newton e a Vânia. Podem vir aqui. Sejam bem-vindos. É muito legal ter vocês aqui no nosso espaço. Vocês podem sentar, fiquem à vontade, viu? Legal ter vocês aqui, Newton. E nós vamos agora querer ouvir de vocês, contar um pouquinho da história de vocês, como Deus agiu na vida de vocês e como vocês hoje são realmente dependentes de Deus no relacionamento, dependente de Deus na vida a dois, porque a gente sabe, né, Débora, que não é fácil. Todos que são casados sabem que não é fácil servir esse Deus totalmente se entregando. Mas a gente sabe que quando a gente se entrega realmente, quando a gente depende realmente, Deus faz, né, milagres em nossas vidas, né, Débora? É verdade. Conta um pouco pra gente, Newton, como foi que você conheceu a Vânia? Como que começou essa história de amor? Então, eu trabalhava no banco, né, num prédio, e todo prédio, o banco tinha um pub, né, um sistema assim de atendimento, tirava dinheiro e tal. Eu já trabalhava lá há alguns anos, né? Aí um dia fui descer, fazer um depósito, retirar dinheiro, não lembro mais. Aí quando eu olho, tinha uma pessoa nova, assim, me chamou a atenção, bonita, assim, mas me chamou a atenção. Eu falei, Vânia cara, bonitona. me chamou a atenção. Falei, nossa, que mulher bonita e tal. Aí eu comecei a olhar e eu acho que a recíproca foi verdadeira, né? Aí a gente começou a conversar. Começamos a conversar e não demorou muito tempo para a gente começar a namorar. Começamos a namorar, coisa bem rápida. E eu acredito assim, eu já era maduro, já tinha por volta de 30 anos, ela tinha um pouco menos, alguns meses a menos, e a gente começou. Alguma coisa mais, assim, eu já vinha de alguns relacionamentos não muito legais, perdi muito tempo com isso, mas hoje eu entendo que tudo foi propósito de Deus naquele momento para a minha vida. Não era o momento de eu me relacionar, ter alguma coisa, um casamento, alguma coisa naquela época anterior. Hoje eu vejo isso, porque eu vejo que ela estava predestinada, Deus já tinha colocado ela para ser minha esposa, mãe dos meus filhos, e aí foi. Aí a gente começou esse relacionamento, só que até então a gente vinha de outro sistema, né? Eu era católico, não praticante, nada contra, mas a visão de Deus, de Jesus, pelo menos para mim, era uma coisa assim, ouvi falar de Jesus, mas ele nunca foi o foco verdadeiramente para a minha vida. Jesus sempre foi um coadjuvante, alguma coisa que sim, um Senhor tal que morreu por mim, estava na cruz, mas eu não o conhecia verdadeiramente. Eu ouvi falar, não tinha um relacionamento mais próximo com ele, não colocava a minha vida, as minhas coisas, as minhas necessidades, as minhas aspirações, a minha vida, enfim, em Jesus. Eu colocava como alguém muito importante, que foi antes e depois dele, mas nada de um relacionamento mais próximo, né? Eu não cheguei a pegar na mão dele, a ter um convívio com ele. Então, até então, o nosso relacionamento, diante disso, foi meio complicado. A gente teve um início, ela tinha uma filha, então a gente teve problema de relacionamento, porque eu nunca fui casado, eu não tinha essa experiência. E com o passar do tempo, a coisa foi se aproximando, Deus foi colocando a gente nos eixos, nos caminhos, no propósito dele. Ô, Newton, e a Vânia tinha uma filha, né, que é a Marcela, ela era pequenininha, né? E como que foi essa adaptação? Vânia, como que foi para você, assim,
o Newton, a Marcela, tudo, e entrar nesse relacionamento não deve ter sido fácil, né? Sim, esse relacionamento foi bem conturbado, pelo fato dele ser um rapaz solteiro, né? E eu já ter uma filha. Então, entra aquela questão dos ciúmes, né? Porque ela tinha ciúmes de mim e ele, como marido, também de mim. Então, os dois brigavam que nem criança. Aí, o primeiro mês foi bem complicado. Aí, depois, ela começou a aceitar ele também e ela até que começou até a chamar ele de pai, por conta própria, né? O coraçãozinho dela sentiu, né? E ela começou. E até hoje, né? Ela chama ele de pai e o relacionamento nosso é somente por Deus mesmo. Que bom. E também hoje- porque ele era, como solteiro, ele trabalhava em banco, ele saía muito, né? Com os colegas. Então, ele não tinha... ele não aceitava aquele casamento, ele vivia individualmente. Então, ele saía com os amigos e eu achava também direito que ele fazia isso, de eu sair também com umas amigas. Mas eu não tinha esse direito, porque ele não deixava e era confusão, era muita Sim, briga. sim. A gente vê isso hoje muito, né? Hoje em dia. As pessoas casam e querem viver ainda a vida de solteiro, né? Não entendem que... Nós não entendemos que quando nós casamos, nós mudamos o status. Agora a gente vive para o outro, não vive mais sozinho. A gente perde essa questão de ser vida sozinho. Agora é vida em dois. A vida solteiro ficou para trás, né? A gente tem que viver para o outro. E a Vânia falando que você gostava de sair, então, Newton, gostava de jogar bola, sair assim e acabava deixando ela. Mas, ao mesmo tempo, você já era mais dependente dele, né, Vânia? E como que foi isso? Eu imagino a briga que eles devem ter enfrentado, né, nesse tempo, hein? Porque ele saía, ele ia de ônibus, né, trabalhar e voltava, aquele ônibus fretado. Então eles já combinavam de sair após o trabalho, aí às vezes chegava um pouco mais tarde em casa e eu não aceitava. Então e eu já era assim, eu era católica, mas eu era o contrário dele, eu era praticante. Então eu já tinha Deus no meu coração, né? E então eu não aceitava esse tipo de coisa, porque eu falava para ele, se casou, agora as amizades têm que ser com casais, não só eu com amigas e você com amigos. Tem que ser junto, Tem que né? ser Uma amizade juntos, conjunta. exatamente. Legal. E quando as coisas começaram a mudar na vida de vocês? A partir do momento que vocês realmente entregaram a vida ao Senhor, entregaram o casamento ao Senhor. Eu sei que esse processo deve ter sido um pouco longo, né? Porque conhecendo um pouco da história de vocês, a gente sabe, né, que não foi do dia para a noite, sabe? Que teve um trabalhar de Deus na vida tanto da Vânia quanto do Newton. A Vânia contando aqui pra gente atrás das câmeras, ela falando sobre o tanto de tempo que ela ficou vindo à igreja sozinha, né? A gente sabe que teve um trabalho de Deus, mas como é que foi? Como que foi quando Deus realmente começou a agir na vida de vocês, quando vocês realmente entregaram a vida para Deus? Como é que foi isso? Então, que nem você mesmo disse, Denis, não foi fácil, não foi uma coisa de estralar os dedos. Então, eu acredito, hoje, o entendimento foi um trabalhar de Deus. Eu acho que se a coisa tivesse sido antecipado, pulado etapas, a coisa não seria, a situação que nós vivemos hoje não seria da forma que é. Eu acho que houve um trabalhar de Deus. No começo, nosso relacionamento, da forma que estava, a gente estava precisando de Deus. Então, essa necessidade, ela sentiu primeiro. Ela sentiu a necessidade de Deus na nossa vida. Então, ela foi buscar. Mesmo contra a minha vontade, muitas vezes sozinha, pegava a Marcela ainda bebê e criança, e ela foi buscar. Então, hoje, eu vejo que Deus trabalhou na vida dela, primeiro, para depois Ele me trazer.
Então, grande esforço foi dela, ela persistiu, muitas vezes ela chegava, eu brigava, a gente ficava sem falar, discutia, mas ela estava indo buscar. Então, ela não desanimou, porque ainda, hoje eu falo, se hoje eu, particularmente, estou na situação que eu estou, eu devo muito a ela, eu reconheço isso, porque se ela tivesse a mesma postura que eu tive, com certeza nós não estaríamos mais casados. Verdade. Com certeza. Eu achei interessante, Newton, quando a gente estava conversando, que você contou de um período que, logo quando a Vânia ficou grávida da Natália, eles têm 3 filhos, para quem não sabe, eles têm a Marcela, o Gabriel e a Natália. Os 3 já têm mais de 20 anos, né? Já são adultos, são lindos. E é uma honra conhecer eles, conhecer a família de vocês. Mas hoje a gente sabe assim que eles estão bem financeiramente, estão estáveis, né, Newton? A sua casa está bem. Mas vocês passaram por um período difícil, que você estava contando para a gente de quando a Vânia estava grávida da Natália e você ainda não tinha se convertido, né? Conta para a gente, Newton, como que foi essa experiência? Então, vamos ver se eu consigo contar, né? É assim, eu trabalhava no banco, né? E o banco era o Banco Noroeste e ele foi adquirido pelo Banco Santander, quando veio da Espanha para cá. E nessa fase, eu trabalhava em agências, visitava agências, eu era gerente de produtos. Então, num dado dia, a gente já estava sabendo que ia ter corte no banco, com a aquisição. O que aconteceu? Eu estava visitando uma agência e recebi uma ligação de uma secretária. Falou: Newton, é o seguinte, houve um corte aqui no departamento, o seu chefe foi despedido, o seu coordenador, e eu estou achando que você vai também, né? Até aí, tudo bem. Só que é o seguinte, nós já tínhamos a Marcela, nós já tínhamos o Gabriel, e para nós era o suficiente 2 filhos. Já um casal, tranquilo, né? E ela estava grávida. Ela ficou grávida, ela já tinha uns 6 meses de gravidez, mais ou menos, né? E eu tinha uma boa assistência médica, eu ganhava bem, eu era gerente de produtos, já tinha mais de 10 anos de banco, estava estabilizado. O pessoal, a chefia, a gente era amigo mesmo, de verdade. Eu tinha uma estrutura, eu achava que nunca ia ter nenhum tipo de problema. Falei, eu estou em paz, posso casar, minha vida, eu conseguia pagar as contas, nunca tive dívida, nada disso. Falei, tranquilo. Aí que recebi essa ligação. Eu acho que você vai ser demitido. Aí eu já pensei, aí já veio logo na gravidez. Eu falei, eu tinha uma excelente assistência médica. Eu fiquei imaginando, putz, o SUS, como que vai ter um filho no SUS? Aí eu vim embora. Aí peguei o carro e aí eu me derreti para Jesus. Aí eu chorei, eu não sei, é complicado. Eu falei, Jesus, está nas tuas mãos, Deus, você sabe das minhas necessidades, vai vindo um filho, que veio, o Senhor que mandou para a gente, a situação é complicada, vou perder o emprego, então eu coloco totalmente a minha vida nas tuas mãos. E chorando, eu estou falando isso, mas chorando, e dirigindo, e chorando. Aí, em dado momento, chegando perto do prédio, eu senti, olha, por Deus, um quebrantar de Deus. Assim, parece que Ele me colocou num dia frio, um cobertor. Fiquei muito em paz, muito tranquilo. Aí, tanto que eu passei na catraca, meu crachá já não passava mais. Falei, já era, né? Aí cheguei tranquilo, o rapaz, o meu chefe lá, o que tinha vindo, infelizmente teve corte, o seu chefe também foi. Falei, tudo bem, não tem problema, arrumei minhas coisas e fui embora. Aí o que aconteceu? Aí o trabalhar de Deus. Aí foi o trabalhar de Deus, foi tudo aquilo que Deus preparou para a minha e para a nossa vida. A pessoa que me demitiu, ela me arrumou emprego
emprego no Unibanco como gerente, um cargo como supervisor, é um cargo superior do que eu tinha. Eu entrei ganhando mais do que eu ganhava. Eu fiquei, na verdade, não com uma assistência médica, porque o banco me deu 6 meses de assistência médica. Eu fiquei com a assistência médica do banco e a assistência médica do Unibanco. Nossa, a criança podia Saúde. escolher onde queria nascer. Exatamente. Então, eu falei, puxa vida, é Deus. A pessoa que me demitiu me arrumou emprego. Depois de um mês eu já estava empregado, ganhando mais. A Natália nasceu numa das melhores maternidades de São Paulo, no Promater, né, mano? Então, assim, e depois daquilo, Deus continuou trabalhando na nossa vida, continuou trabalhando. Aí eu vi que Deus tinha propósito para nós, sabe? Tudo que a gente tinha passado, com toda aquela expectativa. E hoje eu penso, o que vem de mal, vem de aprendizado. E nada, mais nada, foge o propósito de Deus. Então, esse casamento hoje que a gente tem, os filhos, tudo que a gente... A comunidade... Eu só tenho a agradecer a Deus por tudo que Ele fez na nossa verdade. vida. A palavra de Deus fala que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Quando a gente, tudo que a gente está falando aqui, né? Quando a gente realmente depende de Deus e ama a Deus, as coisas dão certo na nossa vida. Vem tempestades, porque a Bíblia também fala isso, que no mundo tereis aflições. Vão vir momentos de tristeza, momentos de aflições. Nem veio para você, né, Newton? Veio para você, mas Deus já tinha um escape, já tinha um plano traçado perfeito para você e para sua família, né? Eu lembro também que vocês estavam falando, né, que isso que vocês têm vivido, de dependência de Deus, tem passado para os filhos de vocês, né? Porque eu lembro da Vânia falando que lá na casa de vocês tudo é em concordância, né, Vânia? Sim. E os filhos obedecem isso, e eles são abençoados por causa disso, não é, Vânia? Como é que é essa história? A gente, depois que todos, né, se converteram, a gente sempre, tudo que você vai fazer, existe essa concordância. Se eu vou comprar alguma coisa, desde roupa, sapato, tênis, até isso eles me perguntam, mãe, o que você acha? Tem coisas que eu falo, não, vocês que têm que escolher, né? Mas pergunta para ele, esse preço está bom, pai, o que eu faço? Então, a gente vê que Deus abençoa nessas pequenas atitudes, que pode ser que para alguém não seja, mas que está na Bíblia, né? Honra seu pai e sua mãe e você será abençoado. Então, assim, são pequenas atitudes, e meus filhos não são mais, né, adolescentes, eles já são adultos, né? A gente está falando de homens e mulheres, né? E graças a Deus, eu agradeço a Deus todos os dias, porque eles são uma bênção. Eles não têm vícios de nada, assim, que a gente possa estar não dormindo, né? Que nem tem muitos pais que não dormem. Mas claro que tem, né? Todo jovem tem os seus, né? Não vou falar que também são perfeitos, porque se fosse perfeito nem aqui estariam, né? Mas são uma bênção na nossa vida. Que joia. Vânia, você estava falando que você ficou 8 anos lutando pela conversão do seu marido, né? São 8 anos lutando e, assim, hoje você pode dizer que você e a sua casa servem ao Senhor, né? Sim, Põe o microfone mais perto, isso. Eu fiquei 8 anos indo na igreja sozinha, com os meus filhos. Todos eles foram apresentados a Jesus, mas só comigo, porque ele não gostava de ir na igreja. Mas ele gostava de ter culto em casa, então eu sempre fiz culto na minha casa, até que tem algumas pessoas que falavam casa de oração, né? Então isso tudo também, né? Agradeço a Deus, porque é um pai assim muito ciumento, com todo mundo, eu, meus filhos, ele é muito ciumento. Mas eu agradeço a Deus, ele é um pai maravilhoso. Que bom. Que joia, Bê. Vocês estavam falando, assim, né, Denis, pra gente, o quanto que depois da conversão, de entregar o casamento,
a Deus, assim, quanto que mudou os sonhos de vocês, né? Até a realização de sonhos que estavam no papel. Sim. A Vânia contando que ela tinha alguns sonhos que ela colocava no papel, ali junto com o Newton, ia pesquisando. E que nesse ano Deus abençoou e realizou grandes sonhos. A gente não sabe, assim, a infinidade, né, Vânia, daquilo que Deus tem para nós. Mas a gente sabe que o que Ele faz é o melhor, né? E a gente louva a Deus por ter vocês aqui, por vocês serem esse exemplo, né, Denis, para a nossa vida. É muito gostoso e muito obrigada mesmo. Amém. Muito legal. Eu que agradeço. Ouvir um pouquinho da história de vocês. E a gente é testemunha de quanto Deus transformou a vida de vocês, né? Amém. Né? E pensando nisso, e uma forma de agradecer a Deus pela vida de vocês, a gente preparou uma lembrancinha para vocês. É só um mimozinho, mas é para que Obrigado. vocês sempre Obrigada, lembrem Débora. da gente. Obrigado. Amém. Deus Um abençoe. abraço para que vocês Amém. sempre lembrem da gente, sempre lembrem desse ministério chamado Comunidade de Cristo, que vocês fazem parte junto com a gente, né? E que a alegria de vocês, a realização de vocês, ela é a nossa realização, né, Denis? Ela é um sonho para nós também. Ouvir o testemunho de vocês, ele acrescenta a nossa fé, né? Isso é muito gostoso, Vânia. Louva a Deus pela sua vida, por você ter se dedicado ao Senhor, pela sua família. Amém. Isso é um exemplo para nós, Amém. mulheres, de não desistir, Não né? desista. Verdade. Não só mulheres, homens também que às vezes vai na igreja sozinho ou a esposa não quer ir. Não desista. Persista. Persista. Persista porque você viu, a Vânia foi 8 anos sozinha e Deus mudou o casamento dela, mudou a história dela. Deus tem um tempo determinado para todas as coisas. Ele fala isso em Eclesiastes. Ele fala isso que há tempo para todas as coisas. Há um tempo certo de Deus preparado para a sua vida. É só você acreditar, é só você buscar, é só você ficar firme na presença do Senhor. Eu queria agora estar orando para todas as famílias que estão nos assistindo. E que nesse momento, se você for tocado por Deus, você que está com a sua esposa, com o seu esposo, entregue a sua vida ao Senhor. Entregue seu casamento ao Senhor. Você vai ver como Deus vai mudar a história deles. É verdade, Jesus. Vai mudar a sua história, vai mudar a minha história. Como mudou a história do Newton e da Vânia. Né? De tudo que eles são hoje, de onde eles saíram. Né? E ver Deus realizando os sonhos que eles tinham guardado no papel, Deus realizar. Então, é só acreditar. É só crer. Curva a sua cabeça. Feche os seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Senhor, estamos aqui diante de Ti, Senhor, para Te agradecer, primeiramente, para Te louvar, para dizer que nossas vidas são Suas, Pai. A minha vida, a vida da Débora, o meu casamento é Teu, Senhor. Pai, eu oro agora, Senhor, por tantas famílias que estão nos assistindo, Pai. Que realmente, Senhor, eles possam encontrar prazer em Ti, Pai. Possam entregar realmente o casamento deles a Ti, Senhor. Por isso, se alguém, Senhor, passando por dificuldade, Senhor, no casamento, que o Senhor venha trabalhar agora nos corações, Pai, que eles venham entender, Pai, que o Senhor é o mais importante, Pai. É o mais importante na vida deles, na minha vida, o Senhor é o mais importante nas nossas vidas. Por isso, Pai, vem, Senhor, fazer, Senhor, um milagre, Senhor. Faz um milagre, Pai. Continue trabalhando na vida dos nossos irmãos da comunidade de Cristo, de cada casal, de cada família, de cada filho, Pai. Em nome de Jesus, que possamos, Senhor, ser uma igreja realmente, Senhor, família. Uma igreja, Senhor, que está com a família, Senhor, nos Teus pés, ajoelhada, Senhor, nos Teus pés, Pai. Em nome de Jesus, abençoe a vida dos meus irmãos. Em Cristo Jesus eu Te louvo e desde já Te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém. Muito obrigado você que esteve acompanhando a gente. Mais uma vez, obrigado, Newton, Vânia. E vamos ouvir mais uma música pela nossa banda.